Saudações. Ontem a gente fez 2 vídeos, um ao entardecer e um de noite. Nós escolhemos o horário com propriedade para mostrar a situação do capitalismo financeiro ocidental a partir da perspectiva da crise dos Estados Unidos. Hoje estamos fazendo um ao amanhecer. Na roça todita a gente acorda cedo mesmo, então vamos gravar. Ok. Uma série de questões se levantam, certo? Que a gente sabe que o sistema financeiro dos Estados Unidos, a base do capitalismo mundial, está em colapso, em debacle. Não vai ser só um crash, é uma debacle, correto? Por que que isso aconteceu? Porque era previsto, né? O próprio Marx, lá na década de 1860, já havia previsto que isso iria acontecer. Ele define bem que, de início, quando começou as trocas, trocava-se mercadoria por mercadoria. Numa outra fase, passou-se a trocar dinheiro por mercadoria e mercadoria por dinheiro. Mas ele previu que chegaria um momento em que se trocaria dinheiro por dinheiro. Ou seja, ele previu o surgimento do capitalismo financeiro e previu que isso seria a ruína do sistema. E é fácil entender por que isso é a ruína do sistema. Você sabe por quê? Porque não interessa o quanto a produção cresça. Ela não consegue acompanhar os juros. A troca de dinheiro por dinheiro, objetivando lucros, só é possível quando você coloca juros na equação. E, repito, não interessa o quanto uma economia produza. Ela não consegue acompanhar a taxa de juros. Perfeito? Então, lenta, mas paulatinamente, os juros, o capital financeiro, vai tirando, roubando riqueza da economia real. Quer que eu demonstre isso para você de maneira clara? Fácil. Coloque dinheiro num banco e veja o que ele rende. Em seguida, compre qualquer coisa à prestação e veja o juro que você vai pagar. Não é difícil perceber que você paga um juro muito maior do que o que você recebe. A não ser que você esteja num setor parasitário, que você seja um parasita da economia. No caso do Brasil, são 2 os setores parasitas. Os bancos, certo? Que pegam emprestado do governo pela taxa Selic e emprestam pelas taxas que vocês conhecem bem. E os latifundiários. Porque quem paga o juro dos latifundiários é você, sou eu. Certo? Tenta pedir um empréstimo num banco. Pra você ver o juro que você vai pagar. Agora recorra a um crédito público, ou seja, que você está pagando, do agronegócio. E você vai perceber que seu juro é baixinho, quase negativo. Mas quem paga a diferença é você, cidadão. Além dos latifundiários no Brasil não pagarem imposto, porque eles não pagam graças à Lei Candir. Eles não pagam imposto. Eles também não pagam juros reais, porque quem paga os juros reais para ele é você. É você que está pagando o juro real para o latifundiário que não paga impostos. Não sei se você sabia disso, mas esse é o fato. Certo? Mas voltando à questão. O cerne principal é que, repito, reitero, não interessa o quanto uma economia cresça, a taxa de juros sempre vai ser maior do que a taxa de crescimento econômico. Então, ao longo de anos, décadas, séculos, os bancos vão roubando uma parcela cada vez maior da riqueza nacional. Veja o que aconteceu com os Estados Unidos. A indústria representava quase 1/3 do PIB do país. Na verdade, chegou a representar 40% do PIB do país. E foi declinando, declinando, declinando. A agricultura chegou a representar metade da riqueza dos Estados Unidos. Hoje representa 0,9%. Mas quem tomou o lugar da indústria e da
agricultura, que são setores reais da economia, adivinhem, eles colocaram na rubrica setor terciário, que é prestação de serviços, vá lá, né? Prestação de serviços é uma forma de gerar riqueza, mas é principalmente finanças, certo? É principalmente finanças, ou seja, aconteceu exatamente aquilo que Marx havia previsto. O setor financeiro foi tomando a riqueza dos Estados Unidos, passo a passo, ano a ano. E como os Estados Unidos exportam leis, exportam regras pelo mundo, através dos mecanismos de Bretton Woods, como por exemplo o FMI, os Estados Unidos conseguiram fazer com que o mundo inteiro, na verdade o mundo inteiro não, né? Houve países que resistiram, e resistiram bem. Conseguiram fazer com que a maior parte do mundo seguisse leis americanas e privatizasse. O que é privatizar? Entregar o patrimônio público para a iniciativa privada, normalmente associada a capitais estrangeiros, ou seja, entregar a riqueza pública para estrangeiros. É o que o governo Fernando Henrique Cardoso fez com a Vale, fez com uma série de empresas. É o que o governo Temer e o governo do... Como que é o nome? O cara doidão, né? Que não é homem para assumir as próprias responsabilidades. O genocida miliciano fez com a Petrobras, certo? Então, você entrega patrimônio público que toda a nação construiu para estrangeiros. Isso é neoliberalismo. Essa é a lógica do neoliberalismo. Perfeito? Então, os Estados Unidos exportaram leis e fizeram o mundo inteiro. Repito, o mundo inteiro não, né? Os países governados por traidores. Chame-se ele Fernando Henrique Cardoso, Jair Messias Bolsonaro ou Miguel Temer. Conseguiu fazer com que os países entregassem as suas riquezas. O pré-sal não é mais nosso. Vocês entendem isso? O pré-sal não é mais nosso. O pré-sal que era para dar metade do dinheiro para a saúde, metade do dinheiro para a educação, transformar esse país numa potência econômica mundial, foi entregue por Miguel Temer para estrangeiros. Certo? As refinarias foram entregues pelo doidão lá em troca de propina. Certo? Essa é a lógica. Agora, os Estados Unidos foram muito eficientes nisso, só que esqueceram da lição de casa. A ganância foi tanta que não bastava roubar do mundo. Roubar do mundo não era o suficiente. E eles começaram a enlouquecer com estratégias financeiras absolutamente irrealistas. A especulação atingiu níveis imensos. A dívida cresceu. Gente, só para vocês terem uma ideia, a dívida total dos Estados Unidos é de 150 trilhões de dólares. E equivale à soma do PIB mundial. Mas ainda tem os derivativos. 2 quatrilhões de dólares. O mundo é avaliado em 150 trilhões. Não existem 2 quatrilhões de dólares para pagar os derivativos americanos. Então, é um sistema que não tem como funcionar. Michael Woodson, um economista que eu respeito muito e que havia previsto que tudo isso iria acontecer, disse uma frase célebre: uma dívida que não pode ser paga não será paga. E esse momento de não pagar a dívida está chegando. O sistema bancário dos Estados Unidos está em debacle e muito provavelmente existem estrangeiros, chineses, indianos, provavelmente árabes envolvidos nisso, certo? O Bin Sultan tem um ódio mortal pelo Joe e ele é um homem vingativo, muito rico e muito poderoso. Ontem, mais um banco dos Estados Unidos, na prática, quebrou, First Republic Bank, por causa de uma corrida aos depósitos. Tiraram 100 bilhões deles. Então, quebrar o sistema financeiro dos Estados Unidos é fácil. Começa pelos bancos médios, faça corrida aos depósitos. Um a um eles vão caindo. Vão enfraquecendo todo o sistema, até que, por fim, pum. Ou então, espere os países da OPEP+, deixar de vender petróleo por dólar. Qual será o fim dos Estados Unidos? Um desses dois. E será mais rápido do que vocês pensam. Ok? Bom dia.